pessoal, nessa nova sequência de vídeos eu vou dar uma conversada com você sobre escalas, algo que aparece direto na prova do Enem, nas provas dos vestibulares, muito comum. É um assunto que é considerado muito simples, só que eu gosto de fazer algumas adaptações para melhorar a nossa vida, para fazer com que a gente chegue um pouco mais rápido nos resultados, certo? Então vamos lá. Um mapa está em uma escala de 1 para 7 milhões e 500 mil. Qual a distância real em quilômetros entre duas cidades que no mapa distam 12 centímetros? Muito bem. Essa escala que está colocada ali dessa forma, 1 para 7 milhões e 500 mil. Ela poderia ser colocada dessa forma, ou nós poderíamos colocar assim, 1 dividido por 7 milhões e 500 mil. Nós podemos escrever dessas duas formas. Aqui é a forma mais tradicional, aqui é a forma mais tranquila para nós entendermos o que é. A escala nada mais é do que uma razão, uma divisão. E ela é a divisão do quê? É a distância do mapa, ou na maquete, ou em qualquer coisa do estilo, dividido pela distância real. Nós temos aqui uma proporção, uma igualdade entre essas duas razões. 1 para 7 milhões e 500 mil. Muito bem, aqui fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Tem muita gente que chega para estudar comigo e diz assim, escala eu aprendi que sempre tem que estar em centímetros. Gente, não tem absolutamente nada a ver. A escala, ela não tem unidade. Por quê? Porque ela é uma razão, é uma divisão. Se aqui for centímetro, aqui for centímetro, eu vou cortar, ou seja, não tem unidade. Mas aqui pode ser metro, aqui pode ser metro, aqui pode ser quilômetro, aqui pode ser quilômetro. O mais usual é colocarmos em centímetro, por quê? Porque num mapa de papel, numa planta para fazer uma casa, a gente olha e normalmente aquilo ali, uma boa unidade seria o centímetro, bem adequado ao tamanho de uma folha. Dificilmente eu vou colocar que no mapa eu tenho 1 quilômetro. Concorda comigo? Esse mapa ia ser um pouco grande. Então, por isso que normalmente se trabalha em centímetro, mas não existe isso. A unidade da escala é centímetro, certo? Então vejamos. Daria para facilmente a gente colocar aqui, a distância é 12 centímetros e aí monta o produto dos meios pelos extremos, ao natural, certo? Não haveria nenhuma dificuldade e vocês não precisavam estar assistindo esse vídeo por isso. Então não é esse o motivo de vocês estarem vendo aqui. Eu quero preparar vocês numa coisinha. Nas unidades, nós temos uma unidade padrão que é o metro. Legal? A 10ª parte do metro, a 100ª parte do metro, a 1000ª parte do metro. E aí depois, 10 metros, 100 metros e 1000 metros. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando eu era criança eu tinha pavor dessa tabela. Tinha pavor. Me faltava a compreensão que eles iam de 10 em 10. Aqui eu tenho 1 metro, aqui dividiu por 10, dividiu por 10, dividiu por 10. E daqui vem multiplicando de 10 em 10. É tão óbvio, é tão rápido de escrever. E tem mais, o decâmetro e o hectômetro, aqui ó, metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. O decâmetro e o hectômetro são coisas menos usuais. E em algumas provas, justamente por serem menos usuais, onde eles colocam, tá? Só para nos pegar no contrapé, tá? Então, estou falando da tabelinha. E aí, eu tenho aqui, 7 milhões e 500 mil. Vejam, eu falei que não tem unidade. Certo, não tem unidade. Mas se eu colocar na proporção 1 centímetro, vai corresponder a 7 milhões e 500 mil centímetros. Gente, se nós colocarmos esses 7 milhões e 500 aqui no centímetro, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou terminar no centímetro, né? Eu vou terminar no centímetro, depois 3, 4, 5 zeros, 3, 4, 5 zeros, e ainda veio o 75. Então o que eu quero que tu observe é que, como ele está pedindo lá no final em quilômetros, quem sabe eu já trabalho nos quilômetros. Então, a minha proporção é de 1 centímetro equivalendo a 75 quilômetros. Ao invés de trabalhar com aquele monte de zero, eu já coloco na unidade que me interessa. Então a minha proporção, a minha semelhança é 1 centímetro,
para 75 quilômetros. E aí ele está nos perguntando 12 centímetros. Isso corresponde a x. E aí basta que façamos meios pelos extremos. Aquilo que nós vimos fazer com aquela montoeira de zeros fica resumido direto dessa forma. Quando é quilômetro, muita gente chega e me diz: eu já decorei o número de zeros, não vejo problema nisso. Legal. Agora, se ele coloca uma unidade como hectômetro, como decâmetro, um pedaço em decímetro, certo? Aí a situação pode ficar um pouquinho mais complicada e aí eu acho que valeria a pena nós brincarmos, certo? Então, esse é o motivo para nós tentarmos fazer essa adaptação inicial. Então aqui eu tenho um exemplo, 1 para 7 milhões e 500, certo? Eu vou mudar, tá? Eu vou botar uma outra escala, uma escala de 1 para 50 mil, 1 para 50 mil. Como é que eu trabalharia com 50 mil aqui? De novo, se está em centímetro, aqui eu vou ter os 50 mil centímetros. 50 mil centímetros. Como é que eu escrevo estes 50 mil aqui? Centímetro vai terminar lá no fim, 1, 2, 3, 4 zeros, os 4 zeros e depois veio o 5. E aí depende, eu quero em quilômetro, legal, em quilômetro eu estou 0,5 quilômetros, meio quilômetro. Mas se ele quiser em decâmetro, vamos lá, se ele quiser em decâmetro são 50 decâmetros. E aí eu consigo jogar facilmente. Tu está entendendo onde eu quero chegar? Na velocidade do processo? E se aqui ele não tivesse colocado em centímetro, colocasse em decímetro. Se ele colocasse aqui em decímetro e aqui ele nos perguntasse em decâmetros. Decâmetros. Como é que ficaria o nosso processo? Vamos lá. Aqui eu teria 1 decímetro corresponde a 50 mil decímetros. 1 decímetro corresponde a 50 mil decímetros. Aí vamos ver, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros e aí veio 5. E aí eu estou perguntando em decâmetro, certo? Estou perguntando em decâmetro, então 500. 1 decímetro do mapa corresponde a 500 decâmetros. E aí os 12 decímetros correspondem a x. Eu tenho a sensação que essa preparação inicial faz com que a gente chegue muito mais rápido no processo. Eu já vi questões onde eles colocam unidades totalmente distintas, fazendo jogos distintos e perguntando as dimensões da geometria espacial, colocando 3 unidades diferentes para jogar na escala. E aí, nesse sentido, acho que uma forma muito adequada essa preparação inicial. O sair de uma para outra unidade numa preparação prévia. Eu acho que aí a gente consegue um ganho de tempo muito importante para uma prova do Enem. Certo? Se você curtiu, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal Paulo Fialho. Em seguida nós vamos ver a parte 2, onde eu vou trabalhar aqui, nessa análise das escalas, com as proporções para área e para volume. Não perca!